Começa hoje e a galera do BPC quer saber. O BPC Loas tem direito a receber o auxílio gás? O NIS final 1, você do BPC Loas que tem aquele número, sabe o número do seu benefício? O número do seu benefício ele tá no aplicativo Meu INSS, quando você olha lá tem o número do benefício, ou no seu cartão do beneficiário tem lá, é um número composto por 10 dígitos, tá? E aí, o último número, que é após o tracinho, você não conta ele. Você tem que contar aqueles 9 dígitos primeiro. O 9º dígito, que é o último número antes do dígito, ele é o final do NIS que você olha para olhar o calendário. E hoje está sendo pago o Vale Gás, o benefício que o governo concedeu durante a gestão do Bolsonaro por 5 anos, então ele só vai até 2026, ele não é um benefício vitalício. O Vale Gás é um benefício assistencial e a cada 2 meses ele contempla cerca de 5,8 milhões de famílias. Tem mês que uma família vai receber, no outro bimestre pode ser que outra família receba no lugar. Então é assim que funciona, né? Passa por um rodízio. E o programa do Vale Gás, ele fornece o quê? Um auxílio, né, no valor mínimo de R$102, que é pago pelo Caixa Tem, pela Caixa Econômica Federal, pela lei. Todos do cadastro único que ganha até meio salário mínimo de renda mensal per capita têm direito, incluindo todos do BPC. Mas qual que é o problema, né? O problema é, o BPC tem direito ao auxílio gás? Tem! A lei é explícita ao falar do BPC. Ela fala que todo familiar do cadastro único que tenha como componente familiar uma pessoa que receba o BPC tem direito. Então, por que não é todo mundo do BPC que recebe? Por causa da verba. O governo alega que não tem dinheiro para pagar todos os beneficiários, porque não é só BPC que tem direito. Estamos falando de praticamente todo o cadastro único. E o cadastro único é composto por mais de 60 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Só o Bolsa Família são 23 milhões de pessoas. Só o BPC é 5,8 milhões de pessoas. Só aí já deu 30 milhões. Fora os outros benefícios que não tem no Bolsa Família, nem no BPC e que estão no Cade Único para receber os outros benefícios, né? Então, estamos falando de 60 milhões de pessoas, 60 milhões de família. Essas famílias, gente, elas não... O governo alega que não consegue pagar todo mundo, mesmo que seja R$100, né? Porque nós não estamos falando de... Ah, Ana, estamos falando de 6 bilhões, vai. Vamos colocar aí que se fosse R$1, 60 milhões de família seria 60 milhões de reais. Né? Vamos multiplicar por 100, já que o preço médio do gás é R$100, vamos colocar aí, né? Então, a gente está falando aí, né, na verdade, a gente está falando de um valor bem mais alto, estamos falando de um custo que o governo não quer arcar. Então, estamos falando de 6 bilhões de reais. 6 bilhões é fichinha, né, gente, para pagar o Vale Gás, porque só de fundão eleitoral eles aprovaram 5 bilhões. Só o fundão eleitoral estamos falando de 5 bilhões. Então, é o preço praticamente de pagar o Vale Gás para todo mundo que tem direito, né? Então, a gente vê que se o governo quiser pagar, ele paga. Então, vamos supor que ele fosse pagar só para quem é do BPC. Gente, o BPC não chega nem a 1 bilhão, tá? O BPC, se você pega R$100 e paga para 6 milhões de pessoas, que é o número de beneficiários do BPC, estamos falando de 600 milhões de reais. Então, o governo, ele consegue, esse dinheiro é fichinha, o governo consegue pagar numa boa para vocês, tá? Ele não paga por quê? Porque ele libera um valor de 2 bilhões para o ano inteiro, para pagar 6 parcelas de Vale Gás. Então, essas 6 parcelas tem que dar esses 2 bilhões no ano, né? E nós estaríamos falando por bimestre. Então, o governo teria que pegar esse valor, igual eu falei, dos 6 bilhões para pagar todo mundo do Cade Único e multiplicar por 6, porque é 6 meses de Vale Gás, porque o Vale Gás, ele é pago bimestralmente. Então, é por isso, tá? Mas todos vocês do BPC, sim, vocês têm direito, só que não recebe todo mundo por causa dessa verba que é limitada. As datas de pagamento começam hoje, porque ele segue o calendário do Bolsa Família, tá? Então, para quem quiser consultar se teve direito ou não, o NIS 1, hoje dia 16 está pagando. O NIS 2, dia 19, NIS 3, dia 20, NIS 4, dia 21, NIS 5, dia 22, NIS 6, dia 23, NIS 7, dia 26, NIS 8, dia 27, NIS 9, dia 28, NIS 0, dia 29 de fevereiro. Então, do dia 16 ao dia 29 de fevereiro está sendo pago o Vale Gás. A consulta é feita pela Caixa Econômica Federal, através do Caixa Tem, não é pelo INSS, porque ele não é benefício previdenciário. Tudo bem? Então, tá aí a informação, espero ter esclarecido, espero que você seja contemplado. Obrigado, um beijo, até logo.